Capítulo 120 O misterioso ritual da família Shui. Assim que terminou de conversar com o Gold, Zhao Tian saiu do provador, usando uma das túnicas verdes. Depois, ele não puxou nenhum assunto com a atendente e apenas pagou pelas roupas, antes de sair da loja. Eu acho que vou conhecer um pouco mais sobre este lugar. Zhao Tian murmurou enquanto pensava em andar um pouco pela cidade divina. Após murmurar, Zhao Tian começou a caminhar pela cidade divina e observar a rotina, os pontos estratégicos, e as regras daquele lugar. As conversas entre os cidadãos também não passaram despercebidas e Zhao Tian escutou cada palavra que ele podia. Parece que hoje teremos mais um daqueles rituais da família Shui. Um vendedor de frutas comentou com um cliente. Zeus deve ter retornado, pois a família Shui nunca fez isso sem a autorização dele. O cliente respondeu. Eu espero que sim. Mesmo que a família Shui seja muito boa com a gente, Zeus ainda é o maior fundo que eles possuem. O vendedor respondeu. Eu não quero nem imaginar o que seria de nós se Zeus desse as costas para a família Shui e nos expulsasse da cidade divina, o cliente respondeu demonstrando uma certa apreensão na sua voz. Após escutar aquele diálogo, Zhao Tian continuou caminhando, mas esporadicamente, ele parava em alguma loja ou tenda e comprava algumas coisas. De repente, Zhao Tian se deparou com uma construção sólida e em formato de domo, como se fosse algum tipo de quartel-general. Em volta da estrutura, haviam mais de 10 soldados da família Shui, que estavam firmes nas suas posições. Graças às melhorias corporais que o corpo supremo do rei forneciam para Zhao Tian, ele foi capaz de escutar uma discussão que estava acontecendo lá dentro. O volume das vozes estava baixo, mas Zhao Tian ainda foi capaz de escutar. Faça como eu te disse. Leve 20 pessoas com você e se reúna com o Vega. Uma voz grave falou. Eu farei isso, mas senhor. O senhor não acha que estamos dando muita confiança para o que aquele comerciante de pílulas falou? Um outro homem questionou. É por isso que estou te mandando para conversar com o Vega. Se eu tivesse dado muita atenção para o que o comerciante falou, eu mesmo estaria partindo com um exército e atacaria todo o clã de Vega. O homem respondeu num tom ríspido. Sim, senhor. O outro homem respondeu e encerrou o assunto. Do lado de fora, Zhao Tian voltou a caminhar enquanto pensava. Parece que as coisas estão indo como eu planejava. Quando a família Shui e o clã de Vega se encontrarem, eles vão começar uma pequena intriga entre eles. Moleque! Esse tiro pode sair pela culatra, Gold comentou. Eu já pensei nessa hipótese, mas desde que eu tenha tempo o suficiente, mesmo que as coisas não saiam como eu planejei, será tarde demais para eles se preocuparem comigo. Zhao Tian respondeu friamente. Eu acho que vai dar merda, mas... A vida é sua, então é você quem sabe, Gold deu de ombros e respondeu. Após a última fala do Gold, Zhao Tian sentiu uma espécie de calafrio, como se aquilo que o Gold disse fosse realmente acontecer. Contudo, o que já está feito, e continuar pensando naquilo não seria nem um pouco produtivo. Uma coisa que deixou Zhao Tian bastante intrigado, foi a conversa sobre o tal ritual que a família Shui estava prestes a fazer. Talvez, se Zhao Tian quisesse descobrir um pouco mais sobre os mistérios da família Shui, observar aquele ritual seria um ótimo ponto de partida. Zhao Tian não sabia onde seria realizado o ritual, mas após andar um pouco mais, ficou impossível de não ver onde era. Uaaaaaa! Uaaaaaa! Uma multidão gritava e aplaudia de pé em torno de uma praça que tinha um enorme chafariz. A praça era igualmente enorme, com uma longa e larga estrada preenchida por uma água rasa. O chafariz tinha o formato de um polvo gigante, que jorrava água de todos os seus tentáculos. Longe da praça, havia um grande castelo, que era ligado à praça pela estrada d'água. Isso não é nem um pouco discreto. Zhao Tian murmurou enquanto observava a beleza daquele lugar e a excitação das pessoas.
Na praça, milhares de guardas da família Shui faziam um cordão de segurança e ficavam atentos a todos que estavam assistindo à cerimônia. Graças àqueles guardas, Zhao Tian teve que tentar assistir à cerimônia enquanto mantinha a maior distância possível. Saia da frente, Zeus deve aparecer, daqui a pouco. Um garoto trombou em Zhao Tian e falou enquanto corria apressadamente para a praça. Após escutar aquelas palavras, Zhao Tian deu sorriso irônico e murmurou, inocente. Vamos ver essa grande aparição de Zeus. O local onde Zhao Tian estava, era um pouco mais elevado do que a praça, dessa forma, ele acabou tendo uma visão privilegiada de tudo o que acontecia. Infelizmente, Zhao Tian não foi o único a pensar naquilo, pois várias pessoas começaram a se reunir próximas a ele e observar a praça. Contudo, o que mais alertou Zhao Tian, foi que 2 guardas da família Shui estavam caminhando perto dele e um dos guardas começou a reparar em Zhao Tian. Droga, Zhao Tian xingou enquanto tentava pensar em um plano rápido para desviar a atenção daquele guarda. Abaixar ou virar a cabeça, estavam fora de cogitação, pois essas seriam as primeiras coisas que alguém suspeito faria. Sem muito planos de ação, Zhao Tian apenas decidiu manter a sua tática de constrangimento. O guarda que observava Zhao Tian ainda não tinha mudado de trajetória, mas ele continuava olhando repetidas vezes para Zhao Tian. Dessa forma, Zhao Tian manteve a expressão mais serena que ele podia. E enfiou o dedo indicador direito bem no fundo da sua narina direita e começou a cutucá-la. Imediatamente, o guarda fez uma cara feia enquanto desviava o olhar por alguns segundos. Contudo, ele voltou a olhar para Zhao Tian. Assim que percebeu que o guarda estava olhando para ele de novo, Zhao Tian resolveu apelar, retirando o dedo do nariz e o colocando na boca. Ele deu até mesmo algumas mastigadas. Imediatamente, o guarda fez uma expressão de extremo nojo, antes de começar a evitar ter qualquer contato visual com para Zhao Tian. Ufa! Funcionou. Zhao Tian respirou aliviado, antes de murmurar. Nojento? Seu porco! Você não tem nenhuma educação. As pessoas que estavam ao redor de Zhao Tian e que viram a cena, começaram a xingá-lo enquanto se afastavam dele e faziam caras de nojo. Oh! Me desculpem, Zhao Tian coçou a nuca e fez uma expressão inocente. Bárbaro! Está na cara que você não recebeu nenhuma educação. O que você fará agora? Você vai peidar para assinar o seu atestado de imundície. Uma mulher, que aparentava ter uns 40 anos de idade, esbravejou enquanto apontava o dedo para Zhao Tian. Oh! Me desculpe, novamente. Mas o que tem de errado em peidar? A senhora segura peidos. Zhao Tian se desculpou, antes de perguntar. Irada, a mulher respondeu, é claro que sim. Não me compare a você. Novamente, Zhao Tian deu um sorriso inocente, antes de responder, isso é bom. Já que a senhora segura peidos. Segura esse aí. Puro. Zhao Tian se inclinou para a esquerda e soltou um longo e estridente peido. Além do terrível barulho, um cheiro extremamente podre acompanhou a flatulência. Esse homem acabou de morrer. Nojento, você não tem nenhum senso de respeito alheio. As mulheres que estavam ao redor de Zhao Tian começaram a xingar enquanto saíam de perto dele e ficavam o mais longe possível daquele pequeno porquinho. Ha 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 ha. Parabéns, irmão. Aquelas mulheres eram muito chatas. Ha 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 ha. Onde já se viu isso? Uma pessoa não pode nem mesmo peidar ou tirar uma catota do nariz. Esse foi um peido e tanto. Parabéns, aquelas mulheres se esqueceram como é o mundo lá fora, e mesmo que eu seja uma mulher, correr por causa de uma coisa boba dessas não faz parte do meu perfil. Ha 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 ha. Eu também não me importo com isso, mas por favor, evite jogar merda nos nossos narizes novamente. Ha 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 ha.
Enquanto as mulheres mais chatas fugiam, os homens e as mulheres que não tinham aquele tipo de frescura, cumprimentaram e elogiaram Zhao Tian. Obrigado. Obrigado, Zhao Tian agradeceu sorrindo e continuou observando a praça. Porcarias à parte, o ritual da família Shui finalmente começou. Tambores, sinos e trombetas começaram a ser tocados. Os sons vinham do castelo e apesar de serem instrumentos rústicos, eles estavam liberando um som divino e inspirador. De repente, os imensos portões do castelo se transformaram em água e começaram a se abrir, como se fossem imensas cortinas d'água. As pessoas gritavam loucamente enquanto uma pequena comitiva, com 15 pessoas, atravessava a cortina d'água. As 15 pessoas que formavam a comitiva, tinham expressões firmes, sem nenhum sinal de fraqueza. 14 homens adultos, vestidos com os mantos mais luxuosos da família Shui, formavam um círculo em volta de um jovem e molhavam os pés enquanto caminhavam na estrada d'água. O jovem aparentava ter no máximo uns 17 anos de idade, ele tinha cabelos pretos e pele clara, olhos azuis e vestia um manto branco. O jovem caminhava com uma postura ereta, tinha uma profunda determinação no seu semblante e surpreendentemente, emanava uma aura que Zhao Tian não era nem capaz de calcular. Aquele jovem era no mínimo, um suzerano. Uau! Então será o jovem Shuizi que passará pelo ritual, um dos homens que estavam perto de Zhao Tian, comentou. Tomara que ele não desapareça como os outros que o antecederão, outro homem comentou. Quem pode afirmar que eles desaparecerão? Talvez, eles podem estar treinando em algum lugar especial, uma mulher comentou. Você está certa, tem que ser isso. Não há outra explicação, pois a família Shui não enviaria tantos dos seus melhores e mais proeminentes discípulos, para a morte. Outro homem comentou. Esperem um pouco. Zeus ainda não apareceu. Será que ainda não retornou? Um homem interrompeu as conversas e falou. Enquanto eles pensavam, Zhao Tian começava a abrir um sorriso discreto. Uma série de raios começou a brilhar no céu. Barrauu. 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 O céu ficou escuro, sendo iluminado somente pelos relâmpagos que cortavam o céu. O que diabos? Zhao Tian questionou a si mesmo enquanto observava atônito tudo o que estava acontecendo. Barrauu. Barrauu. Os relâmpagos ficaram cada vez mais fortes, antes que uma figura, coberta de raios, aterrissasse no solo, trazida por um imenso relâmpago. Zeus! Imediatamente, as pessoas gritaram o nome, Zeus, e entraram em um estado de êxtase. Isso não é possível, Zhao Tian murmurou espantado enquanto observava a figura que de longe, era exatamente igual ao Raijin que ele conheceu. Zhao Tian deu alguns passos para trás, como se estivesse tentando se esconder atrás das pessoas e não ser reconhecido por Zeus. Enquanto Zhao Tian era tomado pelo espanto, Zeus caminhou até a comitiva, entrou no círculo, e sussurrou algo para o jovem que estava sendo escoltado. As palavras foram inaudíveis para as outras pessoas, mas o jovem as entendeu perfeitamente, concordou com a cabeça, e se ajoelhou na frente de Zeus. Após o jovem se ajoelhar, Zeus se transformou em um raio e disparou para o céu, antes de desviar de rota e se dirigir para o templo sagrado. Incrível! Zeus é incrível! As pessoas que estavam em volta de Zhao Tian começaram a elogiar Zeus. Enquanto as pessoas teciam elogios para Zeus, Zhao Tian gritou na sua consciência, droga! Gold! Você não me disse que o Raijin estava morto. Como ele apareceu aqui? Ha 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 ha! Idiota! Esse tal de Zeus, está morto. Aquilo não foi nem de longe, a aparição de um deus. Gold respondeu, com uma profunda confiança. Você está dizendo que, Zhao Tian começou a perguntar, antes que Gold o interrompesse.
Antes que você me encha de perguntas, não, aquilo não era um deus. Aquilo era apenas um humano que possui um nível decente de força e que está se disfarçando. Veja, sua anta. As pessoas estão posicionadas muito longe do local de aterrissagem. Aquela pessoa não disse nenhuma palavra, ela procurou ficar o menor tempo possível sob os olhares das pessoas. Está na cara que essa aparição é uma grande armação. Gold terminou. Você está certo? A família Shui também deve estar apreensiva com o sumiço do Raijin, mas enquanto eles fingirem que ele está aqui, a família Shui não tem nada a temer. Zhao Tian pensou enquanto analisava a situação. Finalmente, após a explicação do Gold, Zhao Tian pôde retornar para o seu lugar e continuar observando o ritual. Na praça, a comitiva finalmente chegou ao chafariz. Após chegar lá, o círculo foi desfeito e todos os 14 homens formaram uma fileira atrás do jovem Shuizi. Shuizi caminhou até a fonte, começou a levitar, e após chegar no topo da fonte, ele ergueu os braços e criou um enorme ciclone de água em volta dele. As águas furiosas giraram por bastante tempo, até que finalmente elas desapareceram. Era como se elas nunca tivessem existido. Depois que as coisas ficaram visíveis, não havia nenhum sinal do Shuizi, ele tinha simplesmente desaparecido. Uaaah! Todos gritaram empolgados, regidos pelos guardas que puxaram os gritos. Contudo, Zhao Tian resolveu observar os 14 homens que formam a comitiva. Durante quase todo o tempo, os homens estamparam semblantes tranquilos e sem ondulações, porém, enquanto um dos homens se virava para retornar, Zhao Tian pôde perceber que ele tinha hesitado e feito uma expressão de tristeza. Essa expressão não levou mais do que um lapso de segundo, mas Zhao Tian visualizou o semblante de alguém que acabara de perder um ente querido. Parece que alguma coisa deu errado. Interessante, Zhao Tian deu um sorriso malicioso enquanto murmurava.